Olá, gente. O programa Visão Parlamentar hoje é com o deputado José Roberto Teixeira, conhecido deputado Seu Zé. Ele foi eleito em 1994 e hoje cumpre o 8º mandato na Assembleia Legislativa. Já exerceu funções como primeiro secretário, terceiro vice e ele também sempre foi um dos representantes aqui na Casa de Leis da bancada ruralista. Atualmente ele é membro da mesa diretora como o segundo vice-presidente da Casa de Leis e hoje eu estou com ele aqui no programa para falar, deputado, um pouquinho dessa trajetória do agronegócio aqui na casa. O senhor teve por muito tempo, deputado, à frente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Hoje o senhor é vice-presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária na Casa de Leis e outras comissões e frentes que tratam sobre o assunto. Deputado, dá para fazer uma análise dessa trajetória em relação ao agronegócio dentro de um estado onde é tão forte a política do agro? Não, para mim eu sinto muita vontade, porque quando eu vim para cá no primeiro mandato, eu já era do agro. Então, eu entrei na política porque eu busquei um mandato para tentar entender o porquê tinha algumas injustiças contra o setor produtivo. Em especial, questão de meio ambiente e questões fiscal e sanitária, porque eu trabalhei muito para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. Hoje não existe duas declarações do rebanho pecuário do produtor rural, existe um. Então, quando eu vim para cá, era uma luta, porque o bezerro que nascia no dia 31 de dezembro, no dia 2 de janeiro, ele tinha um ano, porque ele tinha nascido no ano de 2025 e nós já estávamos em 26, mas ele tinha um dia. E isso criava um transtorno muito grande do produtor rural para fazer duas declarações, uma na sanidade e outra na fazenda. E os fiscais, baseados no amparo do Código Tributário Fiscal, multavam os produtores rurais, porque ele às vezes tinha o bezerro declarado com a idade, mas ele não tinha o estoque. E ele vendia o boi, às vezes o boi tinha 2 anos, ele tinha bezerro de 1 ano no estoque, ele dava nota de 1 ano e era autuado porque o boi tinha 2 anos. E como não existia o ICMS no boi magro do estado, não tinha por que multar se ele tivesse 1, 2 ou 3 anos. Quer dizer, até no governo do Reinaldo nós conseguimos hoje, e hoje é uma declaração só. Você que declara no IAGRO. Deputado, mas é uma trajetória longa de diversas defesas aqui em relação ao agronegócio. Hoje, quando o Estado está tão diversificado no agro, né, tanta produção também do eucalipto, tantas indústrias de fora que abriu um pouco o leque quanto a emprego também em algumas regiões do Estado, como é que o senhor vê, seu Zé? O nosso Estado estava preparado para esses investimentos, as cidades, a mão de obra? Olha, eu entendo que não. O Estado foi pego de surpresa, porque nós temos aqui o Pantanal, nós temos a parte das matas virgens, temos a parte do Cerrado. Então, o Cerrado foi uma descoberta da celulose. E quando a celulose entrou, Três Lagoas podia estar mais ou menos preparado, mas para receber a quantidade de gente que recebeu, não. Ribas está preparado. Você vai hoje lá em Inocente, que está abrindo uma grande fábrica, essas coisas triplicaram lá. Não tem onde morar, não tem casa, não tem infraestrutura. Então o prefeito está correndo atrás para poder arrumar isso, construir bairros novos. E melhorou a vida da cidade e a vida das pessoas. Porque essas terras todas eram terras que não tinha muita renda para os proprietários. E hoje tem bastante renda. Então melhorou a qualidade de vida das pessoas. E com isso vai vindo o progresso. Porque eu acho que o Reinaldo Azambuja foi um governo de muita visão. Ele pegou o Estado muito
difícil financeiramente, mas soube arrumar, soube fazer as reformas. Não foram algumas muito simpáticas, o povo reclamou muito, negócio da Previdência e tantas outras coisas, mas o Estado arrumou. E o Riedel veio junto com ele, ajudando ele nessa programação do Estado. E quando ele terminou o seu segundo mandato, que ele passou muita dificuldade do primeiro, mas já estava com mais facilidade financeira, muita indústria entrando, várias outras empresas, a soja foi lá no topo das commodities, R$ 200 o saco, choveu bem, produziu bastante, então veio muita renda para o Estado. E o Riedel ajudando ele, quando foi essa transição, quem que estava lá na frente montando o mesmo projeto do Estado era o Riedel. Então foi uma transição que o Estado passou e muitos projetos que estavam prontos já estavam em execução e ainda nem terminaram. Algumas obras que começaram logo que o Reinaldo saiu e o Riedel entrou. Mas arrumou o Estado, aí teve força, saúde financeira, avalizamos aqui um empréstimo muito bom para que ele pudesse investir no Estado em infraestrutura. Então agora sim que está arrumando a cidade. Muita cidade que não tinha nada de esgotamento sanitário, água potável, hoje já está chegando a 70%, 80%, e com a iniciativa pública-privada está se chegando, é capaz no final do governo dele, muitas cidades chegar em 100%. Quando você investe em saneamento, você está investindo em saúde preventiva, certo? Então, água potável, a Sanesul, ela era uma empresa riquíssima com a capital. Quando perdeu a capital, ela ficou uma empresa média. Então, porque tirou o coração e largou a carcaça. Hoje tem muitos municípios pequenininhos que nem compensa um investimento muito alto, mas tem que investir, porque precisa de água potável, precisa de saneamento, precisa de esgotamento sanitário, precisa de evitar a erosão. Então, com esse empréstimo, nós estamos participando das reuniões que você tem participado, é 2 bilhões e tantos que vai investir. Mais de 1 bilhão ele vai dar para 79 municípios, que vai circular dentro do próprio Estado, gerar riqueza, gerar renda, em asfalto, em ponte, infraestrutura, recapeamento. Então, eu estou muito satisfeito, porque hoje o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais devolve para o contribuinte do que recebe dele de imposto, certo? Então, eu entendo que se reclamam que o Brasil não está bem, eu também acho. O governo central, do meu ponto de vista, deixa muito a desejar. Uma gastança sem renda, buscando apertar o setor da indústria, do comércio, do serviço para arrecadar mais. 39, 40 ministérios, tem ministério que você não sabe nem o que está fazendo, é um cabide de emprego, no meu ponto de vista, insustentável, certo? Mas você vê Mato Grosso do Sul, é uma maravilha, que é o melhor lugar hoje que mais devolve para o contribuinte, que a segurança é a terceira mais segura do nosso país, a saúde melhorando, construção de vários hospitais, terceirizando vários hospitais. Tá bom? Ainda não. Precisa de melhorar mais. Desafios. Está investindo na educação, essas escolas de tempo integral. Você pega os alunos da 8ª, 9ª série, que já está virando mocinho, mocinha, pega o tempo ocioso que ele fica sem fazer nada, está lá na escola, tem alimentação o dia todo. Quer dizer, tem que melhorar um pouco mais, porque acho que a educação no Brasil, pelas pesquisas que você vê a pesquisa da formação de não sei quantos médicos, as piores notas do mundo foi a brasileira. Então, precisa de arrumar mais? Tem que arrumar, mas eu estou muito feliz de estar participando como deputado do 8º mandato e ter pegado o governo do Reinaldo e agora do Riedel, um grande técnico, e ver que o meu estado está no caminho certo. Está se desenvolvendo, está crescendo. Você vai em Goiás, eu tenho orgulho de dizer, aqui bandido não cria
tinha um governador, e não queria mesmo, acabou com o roubo de Goiânia, acabou com tudo. Mas você vai no Rio de Janeiro, quem suporta aquilo lá hoje? Ninguém. Você vai no Mato Grosso, crescendo, desenvolvendo. Você vai em Minas Gerais com o Zema, está uma maravilha. Você vai no Ratinho, no Paraná, está bom. Então, o que está faltando? No meu ponto de vista, um país fantástico como é o Brasil, de um governo que deveria ter feito alguma coisa na sua infância, nunca administrou nada, como é que vai administrar um país? Certo? Então, o povo deve estar enxergando que da forma que aí está, não pode continuar. Agora fica batendo de frente com o país mais evoluído do planeta, que é os Estados Unidos. Eles dependem de nós? Claro. Compra suco de laranja nosso, compra celulose nossa, compra carne nossa, compra arroz nosso. Agora, essa taxação, qual é o erro que tem nela? Porque o Trump está cumprindo o que ele prometeu para o povo. Ele está tirando de dentro do país dele pessoas que atrapalham o próprio americano a arrumar emprego e são pessoas que foram lá para fazer desserviço. Porque são pessoas que nos seus países de origem são criminosos, tem muitas pessoas lá que não são do bem. Então o que ele está fazendo é exatamente aquilo que ele falou que ele ia fazer na campanha dele. Ele falou, vou fazer isso, isso e isso. Então ele não está fazendo nada demais. Ele está fazendo tudo aquilo que ele falou. Agora, para arrumar isso aí, eu acho só na diplomacia. Porque se for fazer a lei da reciprocidade, os Estados Unidos para o Brasil, eles têm clima bom, tem muita produção. Até hoje nós ainda não produzimos o que eles produzem de milho. Soja, acho que nós já passamos um pouquinho, mas eu acho que eu estou muito feliz de estar aqui como deputado, porque esse Mato Grosso do Sul ainda tem muito para oferecer, ainda tem muita coisa para ser feito. Vai ser feito. Deputado, quando a gente fala um pouco dos assuntos no âmbito nacional, alguns especialistas têm criticado a questão do Plano Safra 2025-2026. Então vamos falar nesse assunto que afeta diretamente Mato Grosso do Sul, que é um estado ainda tipicamente do agro. Deputado, a crise no agro demonstrou alguma preocupação quanto ao lançamento do Plano Safra. Um pouco o número de crédito diminuiu, a questão da taxa pode aumentar e o financiamento da produção rural fica um pouco dificultoso. Como é que o senhor analisa isso como desafio para Mato Grosso do Sul? Eu te disse lá atrás, qual que é o maior problema do setor produtivo num país que tem pouquíssima irrigação? Então você não tem uma garantia da produção por questões climáticas. Nós pecamos agora 2 anos seguidos sem produção. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, nós tivemos 2 coisas importantes. Tivemos o financiamento a juro barato, tivemos a safra cheia, 60, 70 sacos de hectare de soja e 100 e poucos de milho, e tivemos a commodity lá em cima, milho de 90 e soja de 200. Hoje, nós lutamos com a taxa de juro alto, pouco financiamento, temos que ficar rezando para São Pedro nos dar um clima, porque quando você colhe 100 sacos de milho por hectare, você vende por 90, como vendia, você faz 9 mil por hectare. Hoje você vende por 45, você vende pela metade. E o custo para plantar ficou mais ou menos do mesmo valor que você vendia por 9. Então, diminuiu a renda do produtor. Agora, se ele pegar esse juro com essa taxa alta e São Pedro não nos ajudar para dar um clima saudável e ter uma grande produção, eu acho que mais um ano o setor produtivo não aguenta. Você vê, daqui para Dourados, você que não deve passar, há 5 anos atrás você não via um pé de lavoura. Hoje é quase tudo lavoura. Mas se você passar hoje, depois de 2 anos, você vai ver muitas que abandonaram, desistiram, não plantaram, porque
porque num coleiro como é que aguenta pagar renda? Você paga juro alto, insegurança jurídica no campo. Você paga para você plantar o adubo. Essa guerra da Ucrânia foi um horror para nós, porque achávamos que nós não íamos conseguir o adubo, porque é um dos países que mais nos fornece adubo. Aí tivemos que recorrer à Rússia. Mas deu uma alta, agora já deu uma equilibrada, porque as commodities você vai pagando no produto mais ou menos baseado no que você vende o produto. Porque se a commodity, se o custo para plantar semente, adubo, herbicida, ficar lá em cima e o preço aqui embaixo, você não paga a conta. E, deputado, quem mais sofre com isso? O pequeno produtor por conta da linha de crédito ou todos os produtores, os programas, por exemplo, de seguro social, apoio técnico e assistência, alguns que nesse anúncio do Plano Safra 2025-2026 deve ter algumas medidas que acabam cortando isso? Quem sofre? É o grande ou o pequeno sofre mais? Não, o grande não sofre nada, porque o grande ele tem condições de ter um agrônomo próprio. E hoje aqui tem a Embrapa, que é uma das coisas que, se eu fosse presidente da República, é o que eu mais investia na Embrapa, porque é uma empresa que foi criada há anos atrás para poder fazer pesquisa e tal, e tem pouco investimento. Mas hoje você pega a Fundação de Maracaju, você pega a Fundação lá no norte, lá perto de, como é que chama? Chapadão do Sul. São técnicos dos mais famosos que você pode imaginar. Tanto é que nós hoje diminuímos a quantidade de hectare plantado e triplicamos a quantidade de produção, baseado na tecnologia. Agora, o pequeno sofre. Por que o pequeno sofre? Primeiro, que houve uma grande distribuição de reforma agrária em terra ruim, certo? E eles não têm um pingo de assistência técnica. Como que você pega 10 mil hectares de terra igual a Tenjim, que não amadurece calango verde, e entrega para o cara numa areia que ele não tem como fazer nada? Sem assistência. Se ele vai viver de leite, a vaca dá o leite baseado no que ela come. Se não tem o pasto, como é que ela vai dar leite? Então não tem jeito. Então, você anda nos assentamentos do Brasil, no Mato Grosso do Sul, na minha visão, é uma miséria total, tanto que vive formando umas fazendinhas. E isso, se tivesse continuado o programa que a Tereza fez como ministra da Agricultura, certo? Que foi uma pessoa fantástica. Quando nós pegamos o Brasil, que a Tereza entrou no ministério, nós tínhamos comércio com 80 países do mundo. Ela saiu, deixou nós com 173 países do mundo que nós tínhamos negócio. Aí ela pegou e foi fazendo os projetos e entregou mais de 400 mil escrituras. Por que o assentado quer? Há 30 anos que tem assentamento e não entrega o documento para a pessoa. Porque ele não aguenta fazer o georreferenciamento, porque o gel é da propriedade inteira. Até hoje a propriedade inteira está no nome do INCRA. E se tiver, igual o Eldorado aqui, são 2 mil pessoas. São 2 mil gel, porque são 2 mil lotes pequenos. Os caras não têm o dinheiro para pagar o agrônomo para fazer o gel. Como é que ele vai receber esse documento separado? Ele não tem como. Então quem tem que fazer isso, do meu ponto de vista? O governo federal. Ele tem que vir fazer o gel de todos. Esquece, porque não tem 50% das pessoas que receberam o sítio na propriedade. Todos já venderam. E muitas fazendinhas dentro dos assentamentos. Não importa. Quem estiver lá dentro é dono, faz o gel, entrega a escritura, deixa que o cara vai dar com as suas pernas, porque fica dando Pronave, pro não sei o quê, não pagam, porque não produz. É custo Brasil, certo? Porque se você não tiver condições de produzir, de investir, se você não tiver máquina, se você não tiver calcário, se você não tiver adubo, se você não tiver colhedeira, como é que você vai plantar de mão? Isso não existe. Isso era coisa do tempo do Pedro Álvares Cabral, já passou da época. Hoje tem que ter
velocidade, tem que plantar, mas para você plantar, você tem que ter condições, né, de plantar. Ele não tem assistência técnica, não tem nada. Deputado, e isso a médio e longo prazo. Se a taxa de juros subir muito pelo anúncio, crédito e custeio de produção mais caro, qual é o grande desafio disso tudo? Abaixa a quantidade de produção de alimentos no Brasil? A preocupação é a oferta e procura, a produção disso tudo de alimentos? O Brasil tem uma quantidade de produtor rural dos mais competentes do mundo. Hoje a nossa tecnologia aqui está acima da americana. E quem está capitalizado vai plantar com recurso próprio. Quem não está muito capitalizado vai arriscar o dinheiro, vai pegar. Se tivesse um seguro rural que você, pelo menos, agasalhasse o seu investimento, que não tem, então temos que ficar torcendo pelo que eu comecei falando. Só o clima pode nos salvar. Para dar uma safra cheia. Que se der cheia, ainda sobra alguns trocados para quem está trabalhando, produzindo alimento para o Brasil e para o mundo. A questão ambiental hoje no Brasil, deputado, o senhor já falou bastante sobre isso, né? Inclusive na tribuna, as exigências hoje do Brasil quanto à questão ambiental. Qual é o obstáculo ou não quando a gente fala em pequeno produtor nas exigências ambientais? Bom, você viu o que o senador do Amazonas falou para a ministra. A senhora é um entrave no desenvolvimento do país. E é um senador do lado dela. É um senador do Lula. A senhora é um entrave. Eu acho que se nós temos uma lei e temos o Código Florestal, eu tenho que ter, por lei, a mata ciliar dos rios. Eu tenho que ter, por lei, 20% de reserva. O resto, minha filha, não podia ter interferência de meio ambiente. Eu faço o que eu bem quero. Eu planto, eu crio boi, eu arrendo, eu faço o que eu bem entendo. Porque se você pegar, outro dia eu estava vendo no estado de Goiás, o que o Caiate fez. Não sei se é constitucional ou é inconstitucional, mas eu ouvi a notícia. Eu vou me informar melhor para ver se é verdadeiro. Porque ele fez uma lei estadual. Quem está cumprindo com a sua propriedade de 1.000 hectares para baixo, com a lei do Código Florestal, não precisa mais de licença para plantar. Então, o setor de meio ambiente não é uma questão de ser um entravo. É uma encrenca, porque você sabe o dia que você pede para você fazer um projeto, mas você não sabe que dia que eles vão te dar licença. E nós lutamos em um país de 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. A burocracia do... Tem hora de plantar e hora de colher. Se você atrasar para plantar, você não colhe. E a burocracia, ela não deixa você caminhar. Eles não sabem que o salário que eles recebem vem de quem trabalha e produz e paga imposto. Então não tinha que ter essa burocracia tão grande como tem hoje. Pega um técnico, independentemente de órgão, ele tem o seu diploma e tem o seu CMRV. Ele vai lá e eu faço um projeto com ele, ele assina aqui, vem aqui e dá uma licença provisória e depois manda o órgão daqui fiscalizar se está cumprindo, para as coisas caminhar, para produzir, para dar mais renda, mais emprego. Mas você não pode pôr isso na cabeça de ninguém, porque virou uma utopia esse negócio de meio ambiente no mundo. Você vai ver essa COP, o que vai dar. Você vai ver o que vai dar. Eles vão voar lá 3, 4, 5 horas em cima só de mato. E vai chegar lá fora e vai dizer que o mato da Amazônia acabou.
Deputado, quando o senhor fala de estrutura aqui na casa, de logística para o homem do campo, conectividade, o senhor apresenta muitas reivindicações também ali nas indicações, quanto estradas, distritos, assentamentos, essas melhorias todas em torno da questão. Acredito que talvez acabe afetando até é relacionado mais ao pequeno produtor. Todos, né, deputado, que acabam utilizando a estrada para chegar numa fazenda, seja ela pequena ou grande. O investimento hoje em Mato Grosso do Sul está chegando, está de acordo com a demanda que o senhor tem recebido nessa área? Eu acho que se não tiver de acordo, está quase, porque o governo tem investido muito. Se você for naquela região que eu tenho propriedade em Carapó, já tem a ligação de Carapó, da rodovia de Ponta Porã, de Carapó, passa em Cristalina, passa na usina e já vai em Fátima do Sul. As ligações estão sendo feitas. E agora, com esse novo modelo de público-privado, o governo está tentando terceirizar essas rodovias aí por 30 anos, as rodovias estaduais também, certo? Vai cobrar pedágio, mas vai ter assistência, porque nós temos estrada aí que fizeram 6 metros de largura, passa 2 carros justo, não tem acostamento. Se você tiver qualquer problema no seu carro, você está sujeito a morrer. Então mudou o sistema do Rio, de eu pensar, as estradas vai ser alargada, vai poder colocar acostamento e está se falando em terceirizar, porque essa estrada daqui, por exemplo, a 040, é uma estrada perigosíssima e é um desvio hoje de pedágio, que o povo não gosta de pagar nada, né? Cobra tanto que não gosta de pagar. Mas você desvia aqui para sair em Bataguaçu, mas essa estrada está acabada, porque não aguenta, a forma que ela foi feita não aguenta o peso do tamanho das carretas. Mas eu tenho a impressão que a quantidade de ponte foi feita. Se você pegar do governo do Real para cá, quantas pontes tinha e quantas tem, 100 vezes mais, certo? Porque não adianta mais você fazer ponte de madeira hoje. Primeiro, não tem a madeira. Segundo, que a Secretaria de Meio Ambiente não deixa você pegar madeira também, porque se você for cortar aroeira, você vai ser preso. Porque antigamente fazia as pontes de aroeira, as pontes duravam 30 anos. Hoje você faz de madeira branca, ela não dura nem 5, apodrece. Você gasta um dinheiro e tem ela por pouco tempo. Então está se fazendo muita ponte de concreto. Nessa estrutura aí que ele está dando para os municípios, tem muita estrada, muita ponte, muito convênio. Tem ponte aí que nós estamos esperando há 50 anos, igual lá no Rio Piratini, na divisa de Carapó com Laguna Carapã, já mandou fazer um convênio para fazer uma ponte de 35 metros e a ponte é municipal, porque ele não está atendendo só as estradas estaduais. Quando o prefeito não tem, ele faz convênio e o prefeito licita e faz ponte municipal que é necessário fazer, para poder melhorar o escoamento da produção. Deputada, a gente já foi um semestre aqui na Casa de Leis, o senhor esteve bastante tempo à frente da primeira secretaria, que deu um pontapé em muitos setores aqui dentro da casa para melhoria. Deputado, como é que o senhor avalia os desafios em seguinte, agora a partir de 2025, julho de 2025, a casa tá mais aberta à população, a gente tem muitas parcerias em eventos, o espaço público está mais aberto quanto a receber a população. Isso foi, aos poucos, a casa mudou muito ao longo dos anos. Como é que o senhor vê essa administração da Casa de Leis também, já que o senhor ali na primeira secretaria, um tempinho, deu início aí a muitas melhorias aqui na casa, não só ao servidor, mas em especial ao público também que frequenta, né, um espaço público, vem vereadores do interior, lideranças, e a casa acabou recebendo tudo isso e os outros órgãos também que participam aqui na Casa de Leis. Quais os novos desafios? Receber essa pergunta de você me deixa muito feliz, porque você, quando eu comecei como primeiro secretário, não foi um pouquinho de tempo, não. Foi 8 anos. Eu fui 4 anos no governo do Júnior Mock,
quando nós planejamos e fizemos um projeto para fazer tudo que nós estamos fazendo, inclusive nesse estúdio aqui foi feito acústica aqui para que não tivesse um custo lá fora altíssimo para fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é essa entrevista. Então você testemunha do que era essa casa há 10 anos atrás e do que ela é hoje. Porque é um prédio de quase 40 anos, certo? E fizeram uma ampliação, que aqui onde nós estamos foi ampliado sem mudar a estética do prédio. Lá atrás, em 2005, certo? E fizeram o esqueleto de concreto, mas não fizeram o acabamento. Então, quando eu assumi a primeira secretaria, nós fizemos um planejamento, não pedi um cruzeiro a mais no 12º, ao contrário, eu acho que foi o único secretário, primeiro secretário dessa casa, que devolveu mais de 30 milhões para o governo, para pagar a saúde, porque eu não lembro de outros presidentes anteriores ter devolvido recurso. Espero que agora possam ter feito economia, apesar de que está investindo bem aqui, nesse um grande estacionamento, investindo agora na energia fotovoltaica, certo? É uma casa de lei que hoje ela mudou, porque eu troquei aqui todo o forro, troquei todo o piso, a acessibilidade para as pessoas de necessidade. Os gabinetes são todos iguais, todos têm banheiro para acessibilidade de pessoas deficientes, o estúdio, o rádio, a Secretaria de Comunicação, mudei o plenário, a acústica, fizemos um plenarinho aqui maravilhoso. O concurso também, né? Fizemos o concurso público para 80 servidores. Então, sou muito feliz de ter passado 4 anos aqui com o Júnior Mock, que é um cara que eu tenho estima e consideração, e depois mais 4 anos com o Paulo Correia, certo? Também foi um presidente que tive e tenho um grande convívio com ele, e hoje eu tenho que entender que vai ficar lindo o que estão fazendo aqui. Esse estacionamento, essas luzes que nós vamos fazer economia com a energia, e esse plenário, espero que a casa fique mais bonita ainda do que está. Porque quando eu recebi, entrava no Tribunal de Contas, entrava no Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa dava vergonha para quem vinha aqui. Então, eu sinto muito orgulho, e você, como jornalista, é testemunho, porque você acompanhou tudo que foi feito aqui. Espero que continuem fazendo mais. Vai fazer, sim, com certeza. Deputado, eu quero agradecer, desejar um bom trabalho. O senhor tem uma linha muito específica e veste a camisa de verdade daqueles pelo qual o senhor garantiu que ia defender. E isso é bonito de se ver, isso é também a democracia, né? Deixar com que os seus representantes e aqueles que foram eleitos para representar, além de todo o Estado, mas um determinado grupo que o enxerga como representante, é democracia também. Muito obrigada, deputado, agradeço e espero que o senhor tenha muitos desafios e que trabalhe bastante. Eu que agradeço a paciência, uma entrevista que me deixa muito feliz. Nosso telespectador pode nos acompanhar, com certeza, e dizer para você que o meu lema, quando eu vejo essa discussão de direita, de esquerda, eu sou contra tudo isso. Eu sou a favor de tudo que é correto, certo? Todos têm o mesmo direito. Quando eu vejo uma discussão do negro com o branco, do índio contra o outro, joga o rico contra o pobre, eu acho isso uma discrepância em um país que, se nós somos iguais perante Deus, por que nós não somos iguais perante as leis? Quando vai fazer uma lei para dizer, então tem que, o sujeito lá dele tem a opção dele lá sexual diferente. É Deus que mandou lá, e quem tem que cuidar é a família. Dá amor, carinho e respeito. Isso eu acho uma discrepância colocar dentro de um plenário para discutir isso como lei. Eu gosto de discutir, como leu-se, uma educação de qualidade,
uma saúde que a pessoa não espera na fila, certo? O produtor rural com o direito dele de trabalhar, de ir e vir, sem briga de índio contra invadindo propriedade alheia, porque diz que o bisavô dele morou lá há 50 anos. Claro, quando os portugueses chegaram aqui já existia o índio, mas não existia um país e não existia uma Constituição. E nós não podemos pegar o direito do índio e tomar dele, mas nós não podemos aceitar que ele nos tome o nosso, porque os títulos que foi emitido aí, quem vendeu e entregou foi o Estado. Então essa discussão nossa é uma discussão, é uma utopia, porque quando o índio entra na sua propriedade para invadir, ele está a serviço da União, porque a terra que ele vai usar é da União, ele não é proprietário de nada, ele é usufrutuário da propriedade. Então eu defendo de um e idêntico o direito de todos iguais perante Deus e perante a lei. Obrigada. A entrevista foi com o deputado Zé Teixeira. Você pode conferir essa nossa conversa pelos nossos canais digitais, pela TV, pela Rádio Assembleia, também pelas mídias sociais, tudo aqui. A Casa de Leis mais aberta a você e você conectados com o seu parlamentar. A gente fica por aqui, até o próximo.